É só falar um pouco sobre circunferência aí. A circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja distância a um ponto fixo desse plano é constante, certo? Então, quando a gente fala de circunferência, a circunferência são só os pontos que estão em cima dessa linha aqui, ó, né? E a distância de qualquer um desses pontos até o centro é o que a gente chama de raio, certo? Então, a circunferência é só a linha, certo? Beleza, o que é o círculo? O círculo é a reunião de uma circunferência com seu interior. Ou seja, quando a gente fala de círculo, a gente está falando não só da linha, mas tudo isso que está aqui dentro, ó, né? Então, além da circunferência, que é essa linha aqui de fora, tudo que está aqui dentro. A diferença entre círculo e circunferência é essa. Quando você fala circunferência, é só essa linha. O círculo não, é a linha com tudo que está aqui dentro. Beleza? Alguns nomes que a gente trabalha aí na ideia de círculo, né? Seja então um círculo de centro O, tá aqui, ó. A distância de A até O, ou seja, a distância de qualquer ponto até o centro é o que a gente chama de raio. Tudo bem isso aí? A distância de A até B, ou seja, a distância entre dois pontos, certo? Passando pelo centro é chamado de diâmetro, né? E se a gente observar o diâmetro, na verdade, ele é igual a 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é qualquer medida, né, distância entre dois pontos que passe pelo centro, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, de A até B, né, essa distância de A até B aqui, passando pelo centro, essa reta, né, que liga, esse segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B, passando pelo centro, é o que a gente chama de diâmetro. Então, o diâmetro é sempre 2 vezes o raio. Corda. Corda é quando você tem dois pontos da circunferência e você liga esses pontos. Isso é o que a gente chama de corda, né? Então, pegando-se dois pontos da circunferência, ligando eles, né? Você tem o que a gente chama de corda aí. E a gente tem o que a gente chama de arco, CMD. Eu tenho dois pontos da circunferência e o pedaço da circunferência que liga esses dois pontos é chamado de arco. O M aqui, ele serve de parâmetro pelo seguinte, quando você fala do ponto C e o D, tem dois caminhos pela circunferência para chegar de um ponto até o outro. Eu posso passar do C pelo M para chegar no D, mas posso passar do C pelo outro lado para chegar no D. Então a gente coloca o M para indicar que eu estou andando do C para o D nesse pedacinho aqui, ó. Então isso é o que a gente chama de arco da circunferência, certo? Aqui só para falar daquilo que eu disse, que a distância de A até O é o R, a distância de A até B é o diâmetro, né? E o diâmetro é sempre 2 vezes o raio aí. Beleza. Vamos falar sobre a posição relativa entre reta e circunferência. Então, olha só. A reta ela pode estar cruzando a circunferência em dois pontos. Ó. Quando isso acontece, a gente fala que a reta é secante à circunferência. Né? Você falar que a reta é secante à circunferência, quer dizer que essa reta vai cortar a circunferência tocando-a em dois pontos. Tudo bem isso aí? Se você calcular a distância do centro da circunferência até a reta, vai ser menor do que o raio, porque o raio seria a distância do centro da circunferência até o ponto aqui, ó, né? Além de reta secante, né, a gente tem a outra tipo de reta que é chamada de reta exterior à circunferência, que é a reta que não toca na circunferência, né? Se você fizer a distância aqui, ó, do ponto do centro até a reta, vai ser um valor maior do que o raio, porque o raio é só a distância do centro até esse ponto aqui, ó. Então a gente viu que uma reta secante à circunferência é uma reta que toca a circunferência em dois pontos. A reta que não toca a circunferência, ou seja, que está do lado de fora, é chamada de exterior. E tem a reta que é tangente à circunferência, que toca a circunferência em apenas um ponto. E aí, coincidentemente, a distância do centro até a reta vai ser justamente o raio, ó, certo? Então, essa é a reta tangente. Uma característica da reta tangente, toda vez que a gente tem uma reta tangente, esse ângulo que é formado aqui, ó, pelo raio,
que é a distância de O até A, e a reta R é um ângulo de 90 graus. Né? Então, esse é um teorema. Toda vez que a gente tiver uma reta que é tangente, o ângulo formado entre o raio, né, nesse ponto de tangência, e a reta é um ângulo de 90 graus. Beleza? Isso é um teorema que a gente pode usar em algumas circunstâncias. Olha só isso aqui. Ó. Vamos calcular o raio desse círculo aqui, certo? Sendo que esse círculo está inscrito, ou seja, está dentro de um triângulo retângulo de catetos igual a 6 e 8. Então, o triângulo retângulo é esse aqui, ó. Essa dimensão aqui é o cateto, essa aqui é outro cateto. Então, esse cateto mede 6 e esse cateto mede 8. A gente usa nesse exercício aqui essa ideia que a gente acabou de ver. Ó. Se você pegar a circunferência, essa reta que passa por B e por C aqui, ela é tangente à circunferência nesse ponto. Logo, aqui tem um ângulo de 90 graus. Ó. Se eu pegar esse cateto aqui, ó, ele é tangente a essa circunferência aqui no ponto D. Então, ele forma um ângulo de 90 graus. Né? A gente vai usar isso aí. Então, a gente vai usar essa informação aqui. Ó. Quando a reta é tangente à circunferência, forma-se um ângulo de 90 graus. Ó. Aqui, ó, reta tangente à circunferência, ângulo de 90 graus. Reta tangente à circunferência, ângulo de 90 graus. Como esse triângulo aqui, ó, esse triângulo é um triângulo retângulo, pensa sem esse círculo aqui. Ó. Você tem um ângulo de 90 graus, logo x é a hipotenusa. Esse cateto aqui mede 6, como o enunciado falou, e esse cateto aqui mede 8. Pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, x ao quadrado é igual a 100, então quer dizer que x é igual a 10. Então, o valor dessa hipotenusa aqui é 10. Beleza? Como isso aqui é uma circunferência, essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Ó. Ou seja, aqui sendo R, aqui também vai ser R. Então, olha só, esse cateto mede 8. Como esse pedaço mede R, esse pedaço aqui mede 8 menos R. Da mesma forma aqui, ó, olha só, esse pedacinho aqui mede R, essa altura aqui mede R, porque ele tem o mesmo comprimento disso aqui. Ó. Como esse cateto mede 6, esse pedacinho dele aqui mede 6 menos R. Tudo bem isso aí? Vamos lá. Olha só o que a gente vai usar aqui agora, olha só. Pensando nas semelhanças de triângulo, se você pegar esse triângulo aqui, ó, ODC, é um triângulo retângulo aqui, que ele é semelhante ao triângulo AOC. Eles são semelhantes. E não só semelhantes, eles são semelhantes, mas na verdade a razão de semelhança deles é igual a 1, porque eles são idênticos. Olha só, esse cateto aqui é igual a esse cateto aqui. Ó. A hipotenusa é a mesma dos dois. Consequentemente, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Ou seja, o DC, que é a distância desse ponto até esse ponto, é igual ao AC, que é a distância desse ponto até esse ponto aqui. Ó. Então, a distância de A até C vai ser igual a 8 menos R. Ó. A gente tem isso aqui. Ó. Beleza. Da mesma forma, pensando na semelhança de triângulos, ó, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui também é. Você vai ter que a distância de B até E, que é esse pedaço aqui, é igual a distância de B até A, que é essa distância aqui. Ó. É só você observar. Se você pegar o triângulo BOA, ele é um triângulo retângulo, já que aqui é um ângulo de 90 graus, idêntico ao triângulo BEO. É idêntico, porque aqui é um ângulo de 90 graus, esse cateto é R, esse cateto é R, a hipotenusa é o mesmo valor, certo? Então, se a hipotenusa é o mesmo valor e esse cateto também é igual, esse pedacinho que é o BE é igual a esse pedacinho que é o BA. Ó. Então, o BA é igual a esse pedacinho aqui, que é o 6 menos R. Ó. Então, a gente tem isso aqui, beleza? Então, a gente vai trabalhar com o seguinte, ó, a distância de B até A e a distância de A até C, quando somadas, né, vão dar x. E o x, nesse caso, vale 10. Quem é o AC? O AC é o 8 menos R. Quem é o BA? É o 6 menos R. Então, aqui vai dar 14 menos 2R, né? Então, menos 2R passa para lá, o 10 passa para cá. Então, você tem que 2R é igual a 4 e o R é igual a 2 aí. Né? A gente tem o valor do raio dessa circunferência escrita aí. Então, a gente usou a ideia, né, de reta tangente à circunferência e semelhança de triângulos, certo? Outra coisa, estudar agora a posição relativa de duas
circunferências aí.